Eu estava tão empolgada para gravar esse vídeo, mas aí o que acontece é que eu já comecei ele diversas vezes, e diversas vezes eu tive que parar, porque eu achei que ia sentar aqui, ia começar a conversar com vocês e tudo ia fluir lindamente. Mas não é bem assim, gente. A gente se perde aqui, então vamos lá, vai dar tudo certo. Oi, meu nome é Vanessa e bem-vindos ao Pausa Literária. Como esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, eu resolvi responder uma tag de novatos no YouTube para a gente começar um bate-papo aqui e eu dizer para vocês o motivo da existência desse canal, né? Como vocês podem ver, eu quero falar bastante sobre livros aqui, mas não só sobre isso. Enfim, vamos lá com a primeira pergunta, né? Por que você decidiu embarcar nessa aventura e começar este canal? Gente, principalmente porque eu amo livros, eu gosto muito de ler desde pequena. Porém, eu passei por muitas fases da minha vida onde eu queria ler mais, onde eu lia menos, lia sem muita constância. Só que aí veio a pandemia e com a pandemia eu me tornei uma leitora mais assídua. E desde então eu quero falar mais sobre livros. Só que eu moro numa cidade pequena, de 40 mil habitantes, que embora tenha até clube de leitura, que eu acho muito legal, tem livraria física, tem sebo, ainda assim eu acho que nunca é demais ter mais um canal para a gente conversar sobre livros. Então, o motivo principal que eu decidi começar esse canal é para fazer parte dessa comunidade que fala tanto sobre literatura e que é um mundo à parte que nos engrandece. E aí, né, esse foi o principal objetivo pelo qual eu decidi começar esse canal. E é isso. A próxima pergunta que é o que mais te entusiasma e te deixa empolgado com a criação e o desenvolvimento desse canal. Ai, gente, trocar ideia, conversar sobre literatura, sobre livros, sobre ter esse momento que é um momento só nosso. Por um lado, ele é um momento individual, onde a gente está lendo sozinho aqui o livro e tudo mais. Mas, por outro lado, o que me empolga de verdade é conversar sobre isso com outras pessoas. É ouvir os pontos de vista de outras pessoas sobre os mesmos assuntos, né, sobre os mesmos livros que eu li, e entender que existem diversas interpretações, diversos caminhos, e que, e que tudo bem, né? E que bom que existem essas outras interpretações. Isso enriquece as leituras, né? Então, por conta disso, esse é o meu a minha maior empolgação de estar aqui, na verdade. Mas eu também quero dividir com vocês as minhas experiências, né? Eu gosto de ler diversos tipos de livros. Eu tenho aqui na minha pequena estante, desde romances românticos, passando por fantasias, algumas romantasias, suspense, thriller, clássicos. Então, dividir com vocês tudo isso e ouvir vocês e conversar com vocês é o que mais me empolga sobre esse novo canal. A próxima pergunta é: para você, por que o ato de ler é tão especial e significativo? Bem, além dos já conhecidos benefícios da leitura, que é treinar a nossa concentração, aumentar o nosso vocabulário, treinar a nossa imaginação e criatividade também, dentre vários outros benefícios que a leitura tem, para mim, especificamente, eu tenho um motivo, que é, eu sou mãe de uma menina de 6 anos, eu sou advogada, eu sou casada, cuido da minha casa, e eu descobri que eu preciso estar bem para depois cuidar dos outros. E esse estar bem, para mim, envolve, além de outras coisas, porque eu gosto de escrever, eu tenho diários, caderninhos, e enfim. Então, dentre outras coisas que eu faço, ler é algo que me deixa muito bem. Eu viajo para outros mundos, eu tenho esse momento comigo mesma, e isso é tão importante para mim, aí depois que eu estou bem comigo mesma, depois que eu posso ter esse momento para mim, eu me sinto inteira para me doar para as outras pessoas e para as outras coisas da minha vida que merecem que eu esteja inteira para estar lá. Então, dentre todos os benefícios da leitura, esse é um dos benefícios mais legais, mais interessantes e que me empolga também bastante para ler.
Além do fato das histórias, né, gente? Porque cada livro é uma história que a gente mergulha e dali saem tantos aprendizados, tantas reflexões, é tão legal. E, e como a gente não vai crescer, né? Como a gente não vai melhorar e se desenvolver lendo tantas histórias interessantes? Então, eu acho que isso é um bom compilado dos motivos pelo qual ler é tão interessante para mim. A próxima pergunta é a seguinte: existe um livro ou uma série específica que marcou o início da sua jornada como leitora? Tem sim. Tem 3 marcos, eu acho, assim, na minha história como leitora que me fizeram, um livro ou uma série em cada momento, me fazer tomar mais gosto ainda pela leitura. O primeiro deles é o seguinte: esse livro aqui nacional, Um Amor Além do Tempo, um livro fininho que eu li lá na minha adolescência. É uma história de amor, com viagem no tempo, que eu fiquei encantada. Ele é bem simples, mas ele aqueceu tanto meu coração na época que eu li, que me fez gostar muito dos livros de romance romântico. E isso abriu uma porta, vou mostrar mais aqui para vocês. Isso abriu uma porta para eu continuar lendo livros desse gênero literário, que eu gosto muito e que eu acho que são muito importantes, mesmo como porta de entrada para a gente gostar de ler. Continuo lendo o gênero, tá? Adoro. Agora eu leio outras coisas também, né? Lá no início, quando eu lia romances românticos, eu gostava de Danielle Steel, aqueles romances de banca e, né, esses livros aqui também. Ainda gosto, mas agora eu mesclo com algumas outras coisas. Outro livro, e nesse caso uma série, que fez toda a diferença na minha vida. Eu não tenho aqui agora os livros que eu li na época, mas eu tenho um box aqui maravilhoso que representa o meu gosto, então, pelo Senhor dos Anéis. Essa série eu li quando eu estava fazendo faculdade de Direito, já fazem muitos e muitos anos, mas me cativou tanto a forma de escrita do Tolkien e eu fiquei tão presa nessas histórias que, assim, eu queria devorar tudo que fosse fantasia depois que eu li esses livros. Então, foi uma série muito marcante para mim, que eu amo até hoje e, eventualmente, ainda releio. Eu adoro fazer releituras de livros que eu gosto muito, porque não sei se acontece com vocês, mas conforme a gente vai relendo os livros, a gente vai pegando coisas que a gente não tinha visto antes e como a gente muda, às vezes o que a gente lê nos livros também muda. Isso é muito legal, né? E aí, outro marco também, ali na faculdade, eu li, porque eu estava procurando fantasias para ler e tudo mais, aí aparece essa coisa maravilhosa aqui, Harry Potter. Esse é o livro que representa, tá? A saga toda, que eu li todos os livros mais de uma vez, assisti todos os filmes, eu amo muito. Eu não tenho todos esses livros dessa coleção, mas eu tenho uma outra coleção lá atrás, desses livros do Harry Potter, e tenho esse aqui mais 2, ainda tem que comprar os outros, mas devagar, né? Devagar a gente chega lá. Eu adoro, eu me senti imersa, eu acho que ainda hoje vale a pena ler, né? Eu tenho aí mais de 40 anos, mas eu quero reler esse livro, com certeza. E para minha filha de 6 anos, daqui a alguns anos, a gente vai ler juntas. Nossa, eu tô muito empolgada para esse momento. Então, foram esses 3 aqui, é, 2 séries e um livro sozinho que me deram um start, assim, para eu amar literatura. A próxima pergunta é: em quais lugares você costuma se perder entre as páginas de um livro? Bom, estamos num dos lugares. Esse aqui é meu escritório, aqui na minha casa, e eu gosto muito de ler aqui porque é um cantinho que eu fecho a porta, fico aqui sozinha, no silêncio, eu gosto de ler em silêncio. E tem uma mesa aqui onde eu posso ler os livros físicos, os calhamaços, os livros de capa dura, que são mais difíceis de levar para outros lugares, então eu gosto de ler aqui na minha mesa. Eu também leio no Kindle muito,
E aí o Kindle, eu até leio aqui, mas eu gosto mais de levar ele para cama antes de dormir, dar uma lidinha lá. Às vezes um livro brochura, né? É mais fácil de ler, eu também levo lá para cama, para o quarto, mas no quarto eu prefiro o Kindle, né? De noite antes de dormir, uma leitura mais leve, então leio lá. E também gosto de ler na sala, no sofá da sala, faço um café, faço um chá, coloco na mesinha do lado, vou lendo, vou tomando alguma coisa. Gosto muito, isso é muito prazeroso para mim e são lugares que gosto bastante de ler, né? Eu tenho um quintal aqui em casa que eu estou fazendo um jardim e eu acho que no futuro, nesse jardim com um banquinho assim, com sombra e tudo mais, eu acho que eu vou gostar muito de ler também. Me contem aí os lugares que vocês geralmente leem, porque é legal trocar ideia, né? Daqui a pouco vocês têm uma dica para me dar que vai ser muito legal também e eu quero fazer aqui na minha casa. A próxima pergunta é: que tipo de livros mais te cativam e te prendem do início ao fim? Ai, meu Deus, para quem gosta de ler vários gêneros, essa pergunta é bem ampla, né? Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês alguns dos livros que eu gostei bastante de ler. Não são os meus livros favoritos da vida, embora dentre eles hajam alguns que são os favoritos, sim, mas são exemplos, né? Então eu trouxe aqui para vocês. Eu recomendo todos, adoro todos eles. Eu vou começar com um romance romântico de época que hoje, nesse gênero literário, ele é um dos meus favoritos, que é o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu tenho essa edição linda, linda, linda aqui, da Dark Side. Capa dura, linda por dentro. Olha só, colorida, tem umas ilustrações, enfim, tem fitilho, é costuradinho. Esse aqui é um dos livros que eu preciso ler numa mesa, assim, ou no sofá, assim, com ele no colo, em cima de uma almofada, porque ele não é muito confortável de levar, né, na cama, mas enfim. Esse daqui é um livro que eu adoro. É uma história de amor com uma das mocinhas mais sagazes da literatura, na minha opinião, Elizabeth Bennet. E, enfim, conhecido de todas as pessoas que gostam de literatura, mas se você caiu aqui nesse vídeo e é a primeira vez que você ouve falar de Jane Austen e Orgulho e Preconceito, saiba que é um romance romântico maravilhoso que retrata a época em que ele foi escrito no século XIX, se eu não me engano. E, enfim, super, super recomendo. Outro livro de outro gênero que eu gosto muito de ler, que eu li esse ano, deixa eu ver onde é que ele tá, para vocês verem o quão eclética eu sou, tá? É esse aqui, ó. No Ar Rarefeito, do Jon Krakauer. Esse livro aqui é sobre uma escalada no Everest que este jornalista fez. Então ele conta a experiência dele. É um livro, gente, que me deixou empolgadíssima. Então é uma aventura, né, de uma situação que aconteceu, só que houve uma tragédia aqui, tá? Nessa escalada aqui, pessoas acabaram perdendo a vida, enfim. Mas a forma como ele conta essa história é de uma. Bom, ele é jornalista, né? Então ele sabe como prender do início ao fim, que é essa pergunta aqui que eu estou respondendo para vocês. Mas esse livro aqui me fez pesquisar sobre o Everest, pesquisar sobre como que chegava lá, como que são formadas as equipes de de escalada, enfim. Gente, eu sentia frio lendo esse livro, tá? Então, assim, uma história e tanto. Não é um livro muito longo, ele tem 285 páginas, mas para quem quer ler uma aventura, uma história muito diferente, tem umas coisas muito tensas que acontecem aqui sim, mas é uma história, nossa, que prende muito. Eu adorei. Outro livro que eu li esse ano e que, assim, eu me pergunto por que eu demorei tanto para ler, que, gente, assim, esse aqui é um favorito da vida também, tá? O Tempo e o Vento, livro nacional do Érico Veríssimo. Eu estou lendo o volume 2, tá? Desse livro. Ele tem 3 volumes, né? Então, estou lendo o volume 2. Esse daqui, já fiz milhares de marcações aqui. Não sei se dá para ver direito. Ah, dá.
Então é uma saga que conta a história de uma família, mais ou menos de 150 anos, de uma família e as suas gerações, né? No Rio Grande do Sul, e essa história permeia também a história da formação do estado do Rio Grande do Sul. Maravilhosa história. É uma ficção histórica, então tem fatos reais que aconteceram, mas a cidade onde se passa essa história é fictícia, a cidade de Santa Fé, que eu me apaixonei por essa cidade de Santa Fé, me apaixonei por muitos personagens aqui icônicos que eu vou lembrar para o resto da vida. Ana Terra, Capitão Rodrigo, Bibiana e muitos outros. Então, não vou me aprofundar e contar tudo para vocês, mas enfim, gente, que livro lindo, maravilhoso. Esse é um pouquinho maior, né? Esse aqui tem quase 700 páginas, 650 páginas. Mas assim, com paciência, a gente consegue ler esse livro, vale muito, muito a pena. Um outro livro lindo que eu adoro, que eu ri e chorei, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Eu indico para todo mundo. Sabe aquele livro que a pessoa fala assim, ai, Vanessa, estou querendo ler alguma coisa? Este. Um Homem Chamado Ove, do Frederick Backman. Gente, esse livro aqui já tem adaptação, duas adaptações, né? Um livro escrito por um sueco, se eu não me engano, o autor, né? E tem uma adaptação, então, americana e uma adaptação sueca, que conta a história desse homem chamado Ove. Ele é um senhorzinho muito ranzinza, só que a gente entende no decorrer da história por que que ele é do jeito que ele é. Ele é muito rígido em certas coisas, ele quer as coisas do jeito dele, ele não tolera erros, pessoas muito alegres perto dele. Ele fica meio assim, ai meu Deus, que saco essa pessoa rindo aí, enfim, tal. Até que ele recebe novos vizinhos, onde ele mora, ali no condomínio onde ele mora, ele recebe novos vizinhos, e aí é uma família com filhos, uma mulher grávida, enfim. E aí a gente vai descobrindo aos poucos um pouco mais da história do Ove. Uma história emocionante, ele acaba se apegando a essas pessoas, claro. Tem umas crianças que deixam ele, é, assim, meio irritado, mas ele gosta das crianças ao mesmo tempo, ele acaba sendo um vovô para essas crianças. Gente, um livro que fala sobre amizade, que fala sobre companheirismo, sobre ser correto na vida, e a importância disso. Lindo, 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 emocionante. Terminei esse livro, assim, em prantos, em prantos. Então, o tipo de livro que mexe muito comigo e que eu adoro e por isso indico para todo mundo. Eu acho que por enquanto. Ai, não! Tem uma outra categoria de livros que eu gosto muito, que eu quero falar para vocês também. Eu tenho duas edições desse livro. Uma eu comprei e uma eu ganhei. Eu gosto muito de biografias também. Gosto de saber, né, da vida das pessoas, porque, gente, quantos aprendizados tem uma pessoa passa, né, pela sua vida, altos e baixos, enfim, e o quanto a gente pode aprender com isso também, além de serem histórias muito interessantes. Então, eu tenho esse livro aqui que eu adoro, A Menina da Montanha. É, a trajetória real da americana que pisou numa sala de aula pela primeira vez aos 17 anos, até a conquista do doutorado em Cambridge. Eu tenho a outra edição, que é mais nova que também, que foi que eu ganhei, que é essa aqui. Ó. Vou mostrar as duas edições para vocês. Gente, que história! É ela mesma que conta, né? Então é uma autobiografia, na verdade, dessa menina aqui. A gente conhece ela já, se eu não me engano, é criança ou adolescente. Ai, meu Deus. Eu acho que ela vai contando quando ela é adulta, mas eu não sei se é desde bem pequenininha, mas ela vai falando. Ai, tem a fotinho dela aqui, ó. Da Tara. Ela vai contando a história dela, onde ela nasceu, ela tinha irmãos, enfim, tudo mais. Só que ela não frequentava a escola, tá? Então, por questões lá da família dela, do pai dela principalmente, que não acreditava em educação, então ela não ia na escola, não ia frequentar a escola, aprendia em casa. Eu vou ler aqui a orelha desse livro para vocês verem a dimensão da loucura do pai dessa menina, tá? Então, guiados pelo fanatismo do pai, todos estavam sempre se preparando para o fim do mundo.
estocando conservas e dormindo com uma mala pronta para o caso de fuga. No verão, ela ajudava a mãe, parteira e curandeira, a fazer remédios medicinais. No inverno, coletava sucata com o pai. E, inclusive, eu lembro que ela sofreu um acidente aqui, nessas sucatas, enfim, e ela não pôde ir para o hospital porque, como o pai desconfiava que fosse acontecer alguma coisa no hospital, que o governo ia retirar órgãos, enfim, a mãe que curou ela em casa, tá? Além do seu sistema de ensino, seu pai também desconfiava dos hospitais, por isso tá, jamais viu um médico durante a infância. Cortes, machucados e até mesmo graves queimaduras eram todos tratados em casa. Só que ela teimou que ela queria estudar, e quando ela já estava adolescente, ela resolveu estudar por conta própria, na verdade, né, desde criança, mas quando ela estava adolescente, ela resolveu fazer um teste para entrar numa universidade, entrou nessa universidade e aí ela foi descobrir o mundo. Porque em casa a educação que eles tinham era a mais básica possível, tá? Saber ler e escrever assim no máximo. E aí na universidade ela começou a descobrir o mundo, gente. Vocês pensam uma pessoa de 17 anos de idade que aí vai descobrir sobre guerras mundiais, a existência de vacinas, porque ela nunca foi vacinada, nunca foi no médico nem nada. Gente, é muito interessante de acompanhar a história dessa menina e do quanto ela foi em busca da identidade real dela quando ela quis estudar e se desenvolver, né? E sair daquele mundinho ali que o pai dela criou para a família dela e aí ela realmente viu o que é o mundo, né? Então, é isso, mais um gênero literário aí que eu gosto muito e que eu queria dividir com vocês. E a última pergunta é: quais desafios você antecipa que serão os mais difíceis de superar ao iniciar e manter um canal no YouTube? Ai, gente, esse canal para mim é lazer. É dividir com vocês, aprender com vocês, trocar ideia com vocês sobre dicas de livros, novos títulos, refletir sobre os ensinamentos que um livro traz, falar um pouquinho sobre a nossa rotina, o dia a dia, sobre fazer pausas que são, né, tão necessárias na nossa vida. Então, assim, eu vou encarar isso como algo leve, tá? E é assim que eu quero trazer os conteúdos aqui para vocês. Isso quer dizer que eu vou fazer no meu tempo. Eu sei que tem muita gente que fala, ai, tem que postar tantos vídeos por semana ou por mês, enfim. Não é a minha intenção, tá, gente? Eu quero ter uma frequência aqui, porque eu acho que é legal a gente manter, né, esse canal, assim, de aberto para a gente conversar e tudo mais. Mas eu quero que isso seja leve e prazeroso, antes de qualquer coisa. Mas eu acredito que desafios, então, vai ser eu manter uma constância, porque assim, constância na leitura eu mantenho. Mas aí, como que eu vou vir contar isso para vocês? Se eu vou fazer resenha, se eu vou fazer lista de livros, ou como vai ser, eu ainda vou vendo, a gente vai conversando, quem sabe vocês vão me dizendo, ah, eu gostaria disso, gostaria daquilo, vamos trocar ideia sobre, ah, como você faz para ler, por exemplo, tendo uma filha de 6 anos? Eu leio mais ou menos um livro por semana, isso, ai, Vanessa, isso quer dizer que você lê muito. Gente, eu consegui encontrar um ritmo onde eu leio mais ou menos um livro por semana, dependendo do tamanho do livro. Aí eu vou pegar um livro aqui, por exemplo, este aqui, ó, que é um livro de 600 e poucas páginas, eu não leio numa semana, tá? Até porque esse é o tipo de livro que eu gosto de anotar. Eu fiz um mini dicionário dessa saga aqui, porque tem palavras tão diferentes que eu gosto de anotar, gosto de sublinhar. Deixa eu ver se tem coisa marcada aqui para vocês verem, por exemplo, que eu gosto de sublinhar, e aí eu gosto de escrever algumas coisas num caderno que eu tenho disso, que eu gosto de vários caderninhos, e um deles é para isso. Então, eu não leio um livro desse por semana, mas um desse aqui, que tem 300 páginas, esse aqui eu consigo ler numa semana. Aí eu posso contar para vocês como eu faço para ler, né? Que horas eu leio, como que é a minha rotina e tal. Vai que alguém, né, se empolga com isso, enfim. Então, eu acho que esse é um dos desafios que eu vou ter, manter uma constância de vir aqui contar para vocês das minhas leituras, mas eu quero muito fazer isso, acho que vai ser muito legal. Gente, por hoje
É isso, eu agradeço muito para quem ficou até o final, isso é muito empolgante para mim, né. Quero terminar esse meu primeiro vídeo dizendo muito obrigada por quem me acompanhou. Se você gostou, compartilha com alguém, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima pausa literária. Tchauzinho.